Estou aqui de frente com Gabi. Você é a Gabi. Oi, Gabi, tudo bem? Para responder as perguntas do Instagram, que a gente abriu Léo, divisão de tela, Léo, divisão de tela, João, e eu tô no meio. Para responder algumas perguntas do Instagram. Estamos de volta aí no canal do YouTube. Eu sei que eu tava sumido um pouquinho, mas graças à nossa equipe agora, que eu estou tendo, viabilizou. E nós decidimos, eu e o Marcos, voltarmos de uma forma bem natural e bem genuína, vamos dizer assim, pelo o momento que a gente se encontra agora. Então a gente abriu uma caixa de pergunta, tanto na minha conta quanto na conta dele, e eu vou fazer esse episódio do YouTube respondendo a essas perguntas de uma forma bem sincera, sem corte nenhum, e vamos lá então, ok? Então vamos lá. Deixa eu contar uma história engraçada. Ontem à noite eu falei assim, caraca, eu não salvei os stories. Tipo, porque eu abri a caixa de pergunta e eu falei assim, mas como é que eu vou responder as perguntas sendo que já deu 24 horas? Eu lembrei tipo meia-noite ontem. Aí eu me desesperei e falei, meu, não vai dar, vou ter que falar com o Marcos, vou repetir as perguntas que ele recebeu, vou responder, né, as perguntas que ele recebeu na conta dele, mas aí eu lembrei que fica salvo nos stories, eu tirei print, então tá tudo certo. Mas eu passei um susto aí por trás dessa gravação. Tá gravando? Tá. Nas duas? Agora não sei pra qual que eu olho. Eu respondo pra qual. Você finge que essa não tá acontecendo. Qual dos dois é mais vaidoso? Gente, Essa foi boa. É bem difícil de responder. Ó, não sei, ó, mas aqui vocês estão vendo meu setup e vocês podem tomar a decisão de vocês. Olha aqui, a meia. Uma meinha de cada cor. Uma branca e uma rosa escrita Maia. Dá uma competição boa os dois. Dá. Como você mantém seu corpo todo sem pelos? Jesus. Pergunta pra minha mãe, cara. Eu nunca tive pelo, juro. Eu tenho um bigode ridículo aqui de entregador, mas, mano, não sei. Meu peito não tem pelo. Eu tenho pelo na sobrancelha e na perna só, cara. Fui prevalecido geneticamente. O estilo de vestimento, ou seja, a forma como você se veste, pode ajudar como auxílio para a autoestima dentro do treino? Assim, sou muito bias para falar. Se você olhar o meu Instagram, é óbvio que eu penso em tudo que eu vou usar de roupa, porque eu gosto de treinar bem, eu gosto do mundo fashion e eu gosto do mundo fitness. E eu acho assim que tem muita coisa brega no mundo fitness, seja muito honesto com você. Eu não gosto dessa coisa de, o crossfiteiro se veste assim, o marombeiro se veste assado. Eu gosto realmente de quebrar paradigmas, então quem já me viu malhar de cropped, já me viu malhar de calça, já me viu malhar de shorts completamente diferentes. Eu acho que ajuda pra caramba. Quando eu ponho uma roupa nova, eu mando ver no meu treino, eu vou, tipo, na pegada, eu me sinto muito mais, sei lá, motivado. Assim como você coloca uma roupa boa e vai sair, você não se sente mais motivado? Eu acho que faz todo o... Qual é a sensação de ser o atleta mais brabo do Brasil? Tô longe disso, Suede. Eu acho que eu posso ser agora um bom influenciador da sua carreira fitness, mas sempre fui um aspirante a atleta. Consegui aí dar trabalho uma época, mas segui outro caminho e obrigado pela consideração. Vendo seus vídeos, dá até vontade de voltar a treinar. Por favor, é esse o intuito mesmo. Eu consegui inspirar o maior número de pessoas possíveis através de atividade física, relacionamento humano e alimentação saudável. Como foi que você começou a ser coach aqui no Zeus? Long story short, que nem a gente fala, foi que a minha namorada começou a treinar na CFP9 e coincidentemente eles estavam precisando de um coach. E aí as nossas vidas... Você fez uma aula de uma semana... Uma semana free week. Free week. E eu me lembro da a primeira aula que eu fiz foi, acho que clean. E eu comecei a me empolgar, porque eu sempre fui um pouco competitivo, né? E aí eu comecei a botar um pouquinho mais de peso. E aí, enfim, foi isso. Na época eu confesso que eu não tinha um padrão de movimento muito bom. Hoje em dia... Não, tá querendo ser legal. Ele tinha um padrão de movimento terrível.
Mas pra defesa É. dele, outro dia eu tava olhando ele mostrando com PVC. E pra quem não sabe, mostrar com PVC, tipo, ou seu padrão é muito bom, ou senão vai sair ruim. E eu elogiei pro JP. Eu falei, caraca, o padrão tá muito bonito. Como é viver nos Estados Unidos e ter negócios no Brasil? Uma merda. Não pode falar assim. Por quê? É muito complicado. Amo viver nos Estados Unidos, amo os Estados Unidos, mas você fica sempre com a cabeça por lá. Óbvio que hoje em dia eu tô à frente da empreitada digital, então não interessa onde eu esteja muito, mas a CFP9 também tem boxes físicas que também são parte da minha preocupação. Então assim, é um pouco mais fácil para mim, porque eu estou no digital, mas é complicado essa dupla identidade aí. Você fez alguma especificação pós, etc, ou só CrossFit mesmo? Cara, eu tenho pós em gestão de pessoas voltado para a educação física, que eu fiz lá no Rio. Eu tenho CrossFit Endurance, eu tenho CrossFit Competitors, que eu acho que nem existe mais, como veio na época o Matt Chan, Chris Piller e Eric. E eu já fui tradutor de 2 Level 2, tá? Então eu já traduzi 2 Level 2 ou 3, se eu não me engano, tá? Mas eu não tenho Level 2, tenho só Level 1. Nos conte um pouco sobre a sua jornada e como você chegou nos Estados Unidos. Eu trabalhava com intercâmbio esportivo, ou seja, para conseguir bolsas esportivas para atletas aqui nos Estados Unidos. E sempre fui ligado ao futebol, eu jogava futebol profissionalmente no Brasil. E aí eu tinha um vídeo esportivo jogando e eu consegui uma bolsa esportiva aqui numa faculdade e eu vim com bolsa esportiva pra cá. E aí vim pra cá e comecei a desenvolver minha vida aqui e juntamente com o futebol, hoje em dia não jogo mais, hoje em dia só auxilio na parte física da faculdade. E aí vim aqui, vou me formar já aqui e me pretendo continuar aqui nos Estados Unidos. O que te motivou a deixar o CrossFit? Não sei se eu tô velho, se eu tô... Não sei, eu acho que assim, dentro do CrossFit raiz, eu fiz tudo que eu teria que fazer. Então, se você me perguntar todos os desafios que você teria que vencer, que você teria que fazer, eu fiz. Teve a minha lesão da lombar, que me fez muito pensar, principalmente sobre os levantamentos de peso aliados à alta intensidade. Eu sou super a favor do levantamento de peso, mas eu tenho meus receios do levantamento de peso no meio de um bar muscle up, no meio de um muscle up. E eu também queria uma estética diferente. E como a P9 também parou de ser CrossFit e começou a cada vez mais pensar qual é o tipo de treino que a gente quer, qual é a metodologia de treino que a gente quer, e realmente pensar na nossa forma de fitness, lembra? O CrossFit ele é uma realidade. Ele é muito bom, mas ele funciona dentro daquela apostila que o Greg Glassman criou e as verdades que ele criou. O que é fitness para o CrossFit tem uma definição, que talvez para o maratonista é uma outra definição, que talvez para o cara de sprint de 400 metros é outra definição. Então assim, a gente está nessa empreitada de saber o que é fitness pra gente. Dá para conseguir evoluir só com o cross e dieta? Então, CrossFit como treinamento e fazendo dieta. Obviamente. E aí a evolução, que eu já vou deixar clara para você, ela é muito mais de perda de peso no início, se você usar, por exemplo, a metodologia do CrossFit. Por quê? Quando você entra no CrossFit, a complexidade de movimentos ela é muito alta, a barreira de entrada é alta. Então você não vai conseguir fazer os movimentos, por exemplo, um snatch, um clean, um muscle up, um chest to bar. Não vai conseguir. E você vai ficar muito mais na via cardio. Então, quando as pessoas entram no CrossFit, é natural que elas perdem bastante peso. Por isso que o marombeiro, quando transita para o CrossFit, se ele não consegue insistir na fase inicial, ele acaba desistindo, porque ele fala, pô, não gostei porque eu perdi muita massa. Depois, com o aumento das cargas e complexidade do movimento, aí sim você conseguiria recuperar a sua massa. Mas o CrossFit não é o melhor programa para hipertrofia, se você pensa em hipertrofia. Para ganho de força, sim. Quem nunca treinou CrossFit, só faz treino de academia normal, pode fazer a planilha? Cara, poder pode, mas você precisaria de um certo conhecimento para você conseguir substituir os movimentos presentes na planilha. Por exemplo, um dia que tem hang, squat, snatch,
você adaptar para overhead squat. Então eu acredito que não é o ideal, mas fique tranquilo que em breve nós teremos um programa para serem feitos numa musculação normal ou até mesmo numa academia de prédio. Planilha P9 é diferente do P9 em casa? Sim, Matheus. Vou te contar como que acontece. Eu programo o Planilha P9 e eu tenho um professor meu que faz parte da equipe de programação, onde ele pega a programação minha com barra, com máquina e transfere para o P9 em casa, porque o P9 em casa é para quem tem acesso a apenas um equipamento, ou um kettlebell, ou um dumbbell, ou um plate, ou uma garrafa d'água, tá? Então, nada mais é o P9 em casa do que o Planilha P9, que usa barra, usa rig, usa argola, usa remo, transferida para a realidade de uma pessoa que queira fazer isso em casa. E a gente tem mais duas partes no P9 em casa. Então você tem o desafio do coach e o P9 Abs também em cada sessão. São cinco partes diferentes do P9 em casa. Que dicas você daria para quem está começando a estudar sobre programação? Abração. Você tem acesso ao Metodologia P9, que tem muita informação ali que eu coloquei que são válidas, e você achar uma pessoa que vá de acordo com o que você acredite e de repente comprar o programa dessa pessoa e tentar estudar, entender a forma como ela pensa e trazer isso para sua realidade seria uma ótima maneira. Mas para isso você necessita vivenciar aquela programação e não apenas somente estudar. Se você não colocar em prática no seu corpo, eu acredito que dificilmente você vai conseguir aprender com aquilo. Você acredita que atletas de elite conseguem resultados sem uso de substâncias? Ele colocou uma seringuinha, provavelmente substâncias ergogênicas. Cara, eu acredito que não. Mesmo porque o que está sendo pedido ali não é natural, não é humano. Então, é natural que eles precisam de substâncias para fazer com que eles performem daquela maneira. Então, eu acho muito difícil não utilizar. Porém, todos os atletas de alto nível falam que não. Mas uma história engraçada é quando eu fazia fisiologia no meu primeiro ano de faculdade, a minha professora era uma professora pica, que, todo mundo respeitava muito ela, eu gostava muito, ela chamava Solange. E quando a gente entrou nesse assunto de anabolizantes, esteroides anabolizantes, ela falou, cara, 99% dos atletas de alto rendimento fazem uso de substância e essa é a verdade nua e crua. Então eu acredito nessa teoria. Quem quiser tentar me provar o contrário, pode me provar. Como é feita a dieta no programa de vocês? A dieta que a gente segue é a dieta de macros. Então, o que quer dizer isso? Eu não falo o que você come, não falo quando você come, isso são coisas mais avançadas que eu utilizo hoje em dia, mas eu não digo para qualquer pessoa utilizar, porque você tem que focar no primeiro, que é o quê? Qual é a caloria, a quantidade de caloria que você tem para comer e qual é a divisão dessas calorias em carboidrato, gordura e proteína. Então é um joguinho, você começa com 100 moedas de carboidrato, 30 de gordura e 20 de proteína. Falando, tá? Esses números são completamente off. E aí, quando você come um pão, você gasta 10. Depois você come um filé de frango, você gasta 15. E aí no fim do dia, acompanhando no aplicativo, você tem que ter zerado tudo para saber que você está alimentando o teu corpo de acordo com o seu objetivo. Que pode ser ganho de massa ou perda de gordura. E perda de peso e perda de gordura são duas coisas diferentes. Porque às vezes eu completo as calorias no aplicativo, mas aparenta sobrar macros. Uma coisa é caloria, outra coisa é macronutriente. São duas coisas separadas, são duas coisas diferentes. Toma cuidado com o tipo de produto, com o tipo de alimento que você seleciona ali. Às vezes você está utilizando alimentos que está com as informações nutricionais erradas. E também você tem que lembrar de desativar o seu rastreador de calorias, senão você nunca vai conseguir bater os seus macros. Sente muita fome quando está em jejum? Não. Agora são 1h43, eu já tomei 2 cafés e muita água e eu comi ontem, acho que era umas 10 da noite, se eu não me engano. E eu não tenho fome. Na verdade, o jejum, quando você acostuma, é bem tranquilo. Quanto mais nutritivo, maior densidade tiver o teu alimento que você escolhe durante o período da sua janela de comida,
menor será a sua fome durante a fase de não poder comer. Então, se você comer bastante legumes e vegetais, se você comer carboidratos complexos, tipo quinoa, por exemplo, você vai conseguir segurar melhor a sua fome. Mas uma dica é tomar café e vinagre de maçã. Então, essas duas coisas podem segurar o seu jejum muito mais, te diria. Pesar alimentos antes ou depois de cozinhar. Você tem que pesar depois de cozinhar, porque pensa, um filé de frango antes de você cozinhar, ele tem muito mais volume porque ele tem muita água. Depois que você cozinha, ele perde muita coisa. Quantas calorias tem a sua dieta? O Vini perguntou. Vini, depende. Para eu ganhar massa, teoricamente seria 4.200 calorias, mas eu já falo para vocês que eu não consigo, porque senão a minha profissão vira comer. Então eu tento manter sempre minhas calorias de manutenção e aos finais de semana eu tento ingerir o máximo de calorias possíveis, que eu tenho mais tempo e acabo comendo coisas mais calóricas mesmo. Então um sorvete, ou uma pizza ou qualquer coisa do tipo. Dieta para ganho de massa muscular no CrossFit, como fazer? Bem, essa é a mais fácil. Você vai saber, você vai entender o quanto você consome por dia e vai colocar 500 calorias acima disso que você vai ganhar massa muscular. Dá para ganhar massa muscular fazendo só Metcon? Cara, você vai ter mais dificuldade e, na verdade, o que você tem que pensar massa muscular é igual a superávit calórico. Então, se você estiver consumindo mais calorias do que você gasta, com certeza você vai ganhar massa muscular. O Metcon pode te ajudar a ter um corpo mais seco, tá? Mais atlético, mas também pode te dificultar a ganhar mais massa de uma forma mais rápida, porque ele tem um alto gasto calórico e você estressa bastante o músculo. Então chega a um certo ponto que seu corpo se adapta àquilo e dificilmente você vai ganhar. Pensa que você cresce, você fica forte quando você está descansando, dormindo e tudo mais. Quando você está treinando, você está desgastando a sua musculatura. Então quanto maior for esse desgaste, maior ela tem que se recuperar, maior a demanda energética. Eu faço cross e às vezes falta energia no WOD. Qual é a melhor forma de pensar em um pré-treino? Então, o melhor pré-treino para você deve ter carboidrato e proteína. Tanto carboidrato e tanta proteína de alto índice glicêmico. Quer dizer isso, que é fácil de o seu estômago transformar em energia. Vou te dar então um exemplo, por exemplo, de uma coisa que eu tô pegando toda hora. Sabe mingau? Mingau de arroz? Então eu tô comendo mingau de arroz com whey. Isso faz com que, quando eu entre pro treino, eu tenho uma rapidez de carboidrato à minha disposição. Então, um bom exemplo aí para você. Carbo rápido. Importância da suplementação e ou reposição hormonal. Cara, esse é um assunto que todo mundo acaba perguntando para nós. A reposição hormonal, já o próprio nome já diz, você deveria utilizar, eu acredito que você deveria utilizar a reposição hormonal para quando você precisar repor, ou seja, acima de 40 anos, 35, sei lá, acima de uma certa idade onde os seus exames indiquem que a sua taxa hormonal está descendo, então seria óbvio isso, faria sentido você realizar uma reposição hormonal, mas agora, nesse momento da vida, que provavelmente você eu gastaria muito mais em se aprofundar e ter conhecimento nutricional e você ter uma constância e disciplina e não 1 mês, 2 meses, 3 meses ou até mesmo 1 ano e você achar que você já dominou e falar, agora eu já sei. Não, é constância. Eu estou aí há 7 anos e há 7 anos eu me mantenho na dieta, que não é uma dieta, é um estilo de vida. Então, o suplemento eu acho que é super válido para os seus objetivos. Então, um básico que eu acho que todo mundo deveria ter é o whey protein, porque facilita a sua ingestão de proteína e uma alta ingestão de proteína facilita também termogênese e uma composição corporal melhor. Ômega 3, creatina, independente se você é homem ou mulher, eu vou inchar. Não vai inchar. A creatina é o suplemento mais estudado no mundo, com a maior comprovação científica, então ele é extremamente seguro. E que mais? Vitamina D3, se você não toma tanto sol, e só. É basicamente isso, tá? Experiência com fármacos no CrossFit, também já falei isso, já utilizei e
digo para vocês que não foi de longe, nem foi de perto o melhor corpo que eu já tive, a melhor performance, muito pelo contrário. Me zoou inteiro, ficava doente direto, cara, minha performance diminuiu, então não vale a pena. O segredo está na sua constância, na sua alimentação e você saber dosar o seu treino em quando que você deve ir intenso, quando que você deve saber treinar de outras maneiras e não somente dando porrada todo dia, acabando morto no chão. Como ter disciplina para se alimentar bem? Eu acho que é igual ter disciplina para qualquer outra coisa na sua vida, é criar hábitos. Então você tem que colocar na sua cabeça, pensar primeiro o macro, qual é o seu objetivo, por que você está buscando fazer isso? Uma vez que você entendeu o porquê que você está buscando fazer isso, você vê se essa é a sua real motivação. Eu já falei sobre isso, tem o SMART, que é a metodologia SMART, que é a forma de definir metas e objetivos. Então se você utilizar esta forma SMART, você vai conseguir se manter motivado ao longo do processo e ter essa disciplina para se alimentar bem. Quanto tempo demorou para vocês treinarem para a competição de CrossFit? Então, na verdade, a gente treinava diariamente, né? Porque quem nos acompanha aí nas mídias sociais, a gente faz treino 1 hora por dia. A gente estava seguindo a programação da CFP9 e deu bom. Vocês acompanharam. Mas quanto tempo você fazia CrossFit? Fazia quanto tempo? Fazia muito pouco. Fazia 1 ano e 1 ano e meio. É isso. Você começou em setembro. Então foi em torno de 1 ano e 1 mês. E ganhou. E ganhei. Aeróbico com o treino de força pode ser feitos no mesmo treino ou treinos separados? Tem uma coisa que se chama interferência, que é o quê? Se você tem, por exemplo, a ideia de hipertrofia, você deve pensar que você deve separar, pelo menos em 6 horas, o seu treino de cardio do seu treino de hipertrofia. Se o seu objetivo principal é este, aí você pode falar, mas Marcos, no CrossFit a gente faz 2 coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu falei que o CrossFit não é o mais indicado para hipertrofia. Uma coisa é força, outra coisa é hipertrofia. Você pode ser muito forte, não estou falando da estética, sim da quantidade de carga que você move num tempo, mas não ser grande ou sarado ou definido, são 2 coisas diferentes. Então, se você tem o foco de hipertrofia, eu te aconselharia separar com pelo menos 6 horas um treino do outro. Max, não tem como, não consigo. Então faz primeiro o treino de hipertrofia e depois você faz o teu de cardio. Me ajuda a entender mais sobre o programa que está testando. Então o programa que a gente vai soltar é o treino híbrido, que mudou o meu corpo. Vou colocar mais um antes e depois para você. Aqui, ó. Aqui. Mais um antes e depois para você. Põe aqui, ó, Ricardo, no meio da minha mão. Eu tenho mudado bastante minha composição corporal ao fazer esse treino. Vocês percebem que eu estou fazendo na academia do meu prédio, então faço vários vídeos. Uma academia de 5 metros quadrados por 5 metros quadrados e é lá que eu estou mudando meu corpo. Então não tem desculpa para você que tem o foco em ficar com um corpo maior, mas mais seco, em tentar testar esse programa. Qual é o conceito então do híbrido? Ele é mistura de 2 mundos. No nosso caso, a gente quer misturar, na verdade, quase 3 mundos, que é o mundo da força, do condicionamento e da hipertrofia. Então, o conceito dele vai ser abertura em exercício composto, junto com altos movimentos para hipertrofia. Altos movimentos eu falo, número de repetições, tá? E você vai ter, em alguns momentos, trabalhos a cada 2 minutos, a cada 2 minutos e 30. Por quê? Você aumenta a intensidade e, ao mesmo tempo, consegue fazer o trabalho de força ou hipertrofia, dependendo daquilo que você vai fazer. Então vai ter muito EMOM dentro de 3 minutos, dentro de... Que pensa, já é o que o cara que trabalha a musculação, ele faz. Por quê? Ele pensa, vou fazer 20 lateral raises, por exemplo, e depois eu vou descansar 1 minuto ou 1 minuto e 30. Então, os exercícios mais isolados a gente coloca dentro disso, aumentando a intensidade e trabalhando em bisete, por exemplo. Então, se você quer entender sobre o treino híbrido, a gente vai soltar ele em breve. E ele é o melhor
mundo para você que não quer mais CrossFit e não quer musculação. Ele tá no meio desses dois mundos, ok? O treino híbrido não se torna um treino concorrente, vendo pelo lado da fisiologia, muito pelo contrário, Ícaro, ele tende a variar o estímulo. Então, num treino de musculação, na maior parte das vezes, os treinos são concorrentes. Você vai fazer peito e ombro, onde quando você faz peito, você já trabalha ombro e você faz diversos movimentos de peito, um seguido do outro, buscando atingir feixes musculares diferentes. Mas o treino híbrido já não, vai misturar os exercícios de força composto, então são aqueles exercícios que não usa máquina e são multiarticulares, você precisa de várias articulações para realizar o movimento, com exercícios do mesmo padrão de movimento, porém utilizando somente o peso corporal e tendo talvez uma série aeróbica entre cada um deles. Então, muito pelo contrário, eles tendem a não concorrer. E quando concorrem de maneiras diferentes, vamos dizer assim, com estímulos diferentes, perfeito? Treino de força, baixa barra média intensidade, pós aula normal de CrossFit, é prejudicial? Não, depende dos seus objetivos, mas eu diria que não, desde que isso não prolongue por mais 1 hora. Se você conseguir pensar em seria mais o treino acessório, né? Então, por exemplo, você fez agachamento, teve bastante agachamento no skill e você teve o wall ball, por exemplo, no odd. Você pode complementar ainda mais o estímulo com Bulgarian Squat, com lunges, com step up, com peso, de 3 a 4 séries, é o necessário, coloca um exercício de core e pronto, né? Pra você também fazer mais um treino de musculação ali. Como encaixar bem os exercícios em uma programação semanal? Cara, a melhor forma é você desenvolver uma estrutura que você acredita. O que você quer, qual é o objetivo daquele treino e você montar uma estrutura em cima disso. Então eu sempre faço os skills, então de segunda a quinta eu sei que eu tenho que agachar, levantar, puxar, empurrar. E os WODs, eles precisam ter um WOD voltado ginástico, um WOD pesado, envolvendo cargas altas, um WOD envolvendo condicionamento, que seriam as 3 modalidades aí, um cardio, ginástico e peso, e um WOD de odd objects, que a gente fala de objetos externos, que é tudo fora, sem ser da barra. Então movimentos mais unilaterais, exercícios que necessitam de maior coordenação e consciência corporal. Eu divido a minha semana dessa forma, Caio. Fala, João, mesmo no protocolo de força da P9, você usa bisset ou apenas o exercício base? Não, eu uso bisset na maioria das vezes. Porque dificilmente você vai fazer somente, mesmo no nosso treino de força, no mesociclo de 3 meses, que é o próximo que vai entrar agora em abril, que é de força, eu sempre vou combinar com exercícios acessórios, que é o que a gente acabou de falar anteriormente. Eu vou colocar tentar fazer um só isolado de joelho para quadríceps ou posterior. Então a gente trabalha sempre de forma bisset e isso ajuda também na experiência do cliente em aula. Qual o presente e o futuro do fitness? Treinos. Boa pergunta. O presente ainda a galera tá muito conturbada, confusa com o que fazer. Quero ter um corpo maneiro, vou fazer musculação. Não, quero ir pro CrossFit, mas o CrossFit lesiona. Ainda a informação tá muito blur, muito, como que eu poderia dizer, tipo meio ruim de enxergar, tá? Então eu acredito que o futuro é começar a aparecer novas ideias, novos influenciadores, onde a gente tenta apresentar a nossa linha e a nossa maneira de enxergar o fitness, ok? Então nós viemos do CrossFit, nós nunca deixamos de respeitar o bodybuilding ou a musculação e a gente acredita que existe uma ligação boa entre esses dois mundos, que é o que a gente está tentando fazer, tá? Então, o futuro eu acredito que é pegar o melhor dos dois mundos e conseguir chegar numa mistura aí muito bem proporcionada. Então foi isso, câmeras. Eu dividi aí com vocês, João dividiu com vocês. Mais uma vez, a nossa cabeça
E se você não se inscreveu no nosso canal ainda, dá uma força aqui, ativa o sininho aí também de notificações, para você sempre saber quando a gente joga mais uma bomba na internet. Vejo vocês na semana que vem. Por hoje é só, galera. Acabou as perguntas. Tentei ser o mais rápido aí possível. E vamos nessa. Próxima semana vocês vão poder acompanhar a minha rotina de um dia inteiro. Ou seja, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, eu treino. A Laura não mostrei porque ela não estava em casa, infelizmente, mas a Laura, quem não sabe, é minha namorada. Mostrei toda a minha dieta, meu treinamento, meu trabalho, meu tudo. Meus livros, tudo. Vocês vão poder acompanhar aí semana que vem. Valeu, beijo e beijo 2. Beijo e até a próxima. Para as Por que perguntas você tá aqui, sem ó. roupa? Porque eu tô sem roupa? Pois é, boa pergunta. Por que você tá de óculos? Vamos Ah, mudar. que esse óculos aqui ficou bonito. Não tem como você tá perguntando. Vocês estão comparando o corpo. O corpo, não é outra coisa, antes que pensa em outra coisa. Repara que nós dois a gente está olhando pro nosso abdômen, Aí. mas não é bem assim, a gente só queria mostrar o que Deus nos Deus deu, nos exatamente. Exatamente isso que eu ia Já falar. ajudou a esclarecer isso muito. Tirou as palavras da minha boca. Max, cadê a Alice? Alice, cadê você? Como ter muita energia para aguentar os treinos? 23 anos. Exato, essa é a minha resposta. Vem cá, P9. Que a galera quer te conhecer. P9, vem cá. Pode de quê? Hoje jamais. Você acabou de papar? Tava gostoso. Tá bem.